com as nossas potências femininas. Porque, na realidade, todas nós nascemos com isso. Todas nós nascemos com esse tipo de potência que tem essas capacidades que eu chamo de parir coragens. De parir coragens, de ir atrás do que quer, de fazer as coisas. Só que o mundo vai fazendo com que a gente vá se perdendo nesse lugar, vá se colocando em casquinha. A sociedade vai fazendo com que a gente vá perdendo essa conexão com a nossa essência, com a nossa potencialidade. Então, esse livro é bem trabalhando como é que a gente pode se reconectar com essa essência, como é que a gente pode fazer esse resgate com a nossa essência, independente de como a gente é, independente das nossas demandas psíquicas, sociais, culturais, dos nossos traumas e tudo isso. Então, é nesse lugar de reconhecimento, até porque esse lugar de se reconhecer e de se perder é um lugar muito fácil. Tem uma parte do livro que ela fala que a gente se perde da gente na velocidade do sopro do vento. Eu acho essa frase muito bonita. Então, se a gente se perde da gente na velocidade do sopro do vento, a gente tem que aprender a se reconectar com constância, a saber quais são os meios que podem fazer a gente se reconectar. Até porque a gente está numa sociedade que está conduzindo a gente muitas vezes a se perder. Então, a gente tem que ter essa potência muito bem enraizada na gente para a gente conseguir voltar nesse lugar. O livro é essa mistura de literatura, psicologia e poesia, porque isso tem na gente muito natural. A gente tem esse lado da gente que é mais denso, e a gente tem esse lado que é flexível, que é fluido, e esse lado que é poético, que faz a gente olhar para as coisas de forma poética. Tá aí, né? Tanto que somos aqui multiartistas, multipotenciais, que de alguma forma se conecta com essas coisas de forma muito natural, né? Às vezes por uma fotografia, por um hobby, por uma moda, pelo próprio processo do cabelo, de gostar de dançar também, isso é muito natural da gente. Então, eu acho que ela, de forma muito bonita, como ela consegue incluir tudo isso nessa linguagem do livro. Eu acho que é um respeito muito grande a todas que a gente é, e isso é muito bonito, da gente se respeitar, reconhecer todas que a gente é, para a gente poder dar vida a isso. Um livro que ela explica muito as sensações da gente, o sentir da gente, e que muitas vezes a gente vai se reconhecendo. A Clarice Píncola é pesquisadora, psicanalista, junguiana, e ela é estudiosa sobre histórias e contação de histórias. Ela pesquisa esse processo de contar histórias e de retirar ensinamento dessas histórias. E isso ela herdou muito também da ancestralidade dela, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Ela tem essa família de contadoras de histórias aí. Ela se fala como que ela sempre foi uma boa ouvinte, então por isso que ela quis estudar esse processo das histórias também. E ela é uma estudiosa dos arquétipos. E o que é arquétipo, para entender? É um modelo ou padrão que é reproduzido. Então, arquétipo é o conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamentos associados a uma personagem ou papel social. Então, por exemplo, tem o arquétipo da mãe, do sábio, o arquétipo do herói. São alguns tipos de exemplos e esses personagens têm características percebidas de maneiras semelhantes por todos os seres humanos. Então, ela estudando esses padrões, ela percebeu que esse arquétipo da mulher, o que é uma mulher? O que representa uma mulher quando ela está saudável? Quando ela está saudável no seu instinto e na sua essência. Ela percebeu que esses padrões da mulher se assemelhavam aos padrões do lobo. E não só do lobo, mas de outros animais também, como ursos, como outros animais, outros mamíferos também. Ela percebia que eram animais cíclicos e também tem esse arquétipo associado com as nossas potências femininas. Porque, na realidade, todas nós nascemos com isso. Todas nós nascemos com esse tipo de potência que tem essas capacidades que eu chamo de parir coragens, de ir atrás do que quer, de fazer as coisas. Só que o mundo vai fazendo com que a gente vá se perdendo nesse lugar, vá se colocando em casquinha. A sociedade vai fazendo com que a gente vá perdendo essa conexão com a nossa essência, com a nossa potencialidade.
Então, esse livro é bem trabalhando como é que a gente pode se reconectar com essa essência, como é que a gente pode fazer esse resgate com a nossa essência, independente de como a gente é, independente das nossas demandas psíquicas, sociais, culturais, dos nossos traumas e tudo isso. Então, é nesse lugar de reconhecimento, até porque esse lugar de se reconhecer e de se perder é um lugar muito fácil. Tem uma parte do livro que ela fala que a gente se perde da gente na velocidade do sopro do vento. Eu acho essa frase muito bonita. Então, se a gente se perde da gente na velocidade do sopro do vento, a gente tem que aprender a se reconectar com constância, a saber quais são os meios que podem fazer a gente se reconectar. Até porque a gente está numa sociedade que está conduzindo a gente muitas vezes a se perder. Então, a gente tem que ter essa potência muito bem enraizada na gente para a gente conseguir voltar nesse lugar. Então, é um livro que permite que a gente acesse algo que a gente já tem, mas que às vezes a gente esquece que tem. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês naquele processo de autoconhecimento. Tem muita coisa que eu tinha, mas eu tinha esquecido que eu tinha, eu tinha esquecido que eu gostava, eu tinha esquecido que eu sabia. Então, é um lugar comum na gente, mulher principalmente, e o livro acaba resgatando disso. E é uma espécie de um livro de poder. Geralmente as pessoas chamam o livro de poder o livro que ele vai se revelando para a gente quando a gente está preparada para escutar esse poder que o livro está dando para a gente. Não é sempre que a gente está preparado para receber aquilo, todas aquelas informações. Por isso que é normal as pessoas tentarem ler Mulheres que Correm com os Lobos, não conseguir, depois se encontrar com ele de novo e acabar se conectando, porque às vezes a gente precisa estar no momento certo, numa maturidade certa, numa abertura certa para a gente acabar absorvendo de fato o que ele quer dizer para a gente. Mas quando ele chega, quando ele conecta, ele chega de jeito, viu? Uma coisa que é interessante do processo do livro e que eu acho importante a gente saber, que a gente vai perceber que o livro mostra para a gente uma realidade que não existe uma verdade que é isso ou aquilo. A gente vai perceber que é isso e aquilo também. A gente vai ter vários exemplos que a gente pode ser isso e aquilo, e isso faz parte do nosso processo instintivo feminino, e o livro vai trazer isso. O livro vai trazer, por exemplo, ele vai falar de mães, mas ele vai falar também de mulheres solteiras, mas ele vai falar de mulheres que são mais delicadas, mas vai falar também de mulheres que são mais assertivas. Então, não existe um certo e errado. É uma coisa muito bonita que ela fala nessa amplitude de ser mulher. A gente é isso e é aquilo também, porque a gente é cíclica. Então, vai ter momentos que a gente vai perceber que é tudo isso junto mesmo. E eu acho isso muito precioso, porque a sociedade vai construindo a gente para a gente ser de uma caixinha, né? Se você é delicada, você não pode ser brava e assertiva às vezes, porque as pessoas estranham. Se você é uma pessoa que é mais expansiva, quando você está introspectiva, as pessoas estranham. Mas a gente é tudo isso junto e misturado mesmo. E o livro traz isso de forma muito clara. Ela está falando o conceito de mulher selvagem, para a gente entender e para a gente reconhecer o que é essa mulher selvagem, que muitas vezes é falada para a gente, até porque essa expressão mulher selvagem, se a gente não conhece o conceito e a forma como o mundo traz, ela é muito usada de forma pejorativa às vezes, né? Como assim selvagem? O que é selvagem? E aí ela vem elaborando esse conceito do que é essa mulher selvagem. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente, né? Então, que é esse desejo ardente de se conectar com essa nossa essência interior. Com isso, e se a gente não vai atrás desses antídotos, atrás disso que faz a gente se conectar com a nossa essência, coisa que é muito excluída às vezes da cultura, a gente não consegue se conectar facilmente. Então, a mulher selvagem, que é como eu disse para vocês, às vezes é colocada nesse lugar pejorativo, ela quer dizer que essa nossa energia feminina é a nossa essência, é a nossa alma feminina, é a origem do feminino, do que é feminino, porque existe o feminino do que foi construído, do que disseram para a gente que é feminino,
como é que é feminino, como é que uma mulher deve se comportar, e existe esse feminino inato da gente, dessa nossa essência que não foi manchada, que não foi suja, que não foi contaminada pelas expectativas dos outros, da sociedade e da cultura. Então, existe essa mulher que eu chamo de mulher pura, mas não no sentido de pureza, de santificação. Não é nisso. Até é uma coisa muito importante que esse livro traz, que é justamente isso: ser mulher não é ser santificada. Pode ter até seus momentos de pureza, de santificação, mas tem seus outros momentos de vários tipos de energia e tá tudo bem, sabe? Faz parte dessa teia que somos. Então, assim, o puro que eu falo é esse puro que ela traz no livro, é esse puro de pouco contaminado pelas expectativas da sociedade, da cultura e do mundo. Então, todos esses nomes que eu estou falando, é um nome que remete à mulher selvagem. É a nossa essência, a nossa alma feminina, é a base da nossa estrutura como mulher, porque é daí que a gente constrói todos os alicerces, é essa base que a gente precisa entender e saber para construir todas as coisas acima que a gente vai construir, e é o que ainda não teve interferência externa, ou que mesmo tendo interferência externa, se mantém na sua raiz, na sua base, na sua essência do que é você, sabe? É a nossa natureza típica e fundamental, a natureza sábia e conhecedora, aquela natureza da gente, porque uma coisa que a gente vai perdendo no caminho, por exemplo, e eu já perdi isso também, foi a capacidade de saber se eu estava fazendo a coisa certa ou errada. Porque às vezes eu comecei a duvidar de mim mesma, porque me ensinaram a duvidar de mim mesma. Me ensinaram a duvidar do que eu queria, do que eu acreditava, das escolhas que eu estava fazendo. E isso é muito comum, até porque a gente está numa sociedade que teve um movimento patriarcal, né? Então, é muito comum que tudo isso seja replicado e que todas nós nos perdemos. E isso é um processo comum, né? À toa que existe um livro por conta disso. Porque da mesma forma que existe uma mulher selvagem em todas nós, é verdade também que todas essas mulheres selvagens vão se perder e vão precisar se achar. Porque a gente nasceu nessa sociedade. Então, não tem como a gente ter um caminho diferente. O que a gente pode fazer é, quando passar para frente esses conhecimentos, tentar fazer com que, sei lá, nossas filhas, as pessoas que estão aprendendo aí a ser mulher, tenham talvez menos interferências do que a gente teve, né? É o máximo que a gente pode fazer, mas como está todo mundo introduzido nessa sociedade, a gente vai acabar se perdendo para se achar. E aí, a partir do momento que a gente entende quem é essa mulher selvagem dentro da gente, que é essa essência da gente antes dessas interferências, toda vez que a gente escuta essa palavra agora, não mais de forma pejorativa, é como se fosse um chamado, um retorno para a nossa essência. É como se fosse esse lembrete, esse amuleto para lembrar. A gente é mulher selvagem, a gente pode se reconectar, a gente pode voltar para esse lugar. Então, por isso que ela fala tanto e repete tanto essa palavra no livro, que é para fixar na gente, para virar essa espécie de amuleto, para quando a gente, como no sopro, a gente se perder, a gente lembrar que existe essa mulher selvagem dentro da gente e a gente voltar.